Olá, iremos apresentar o nosso trabalho intitulado Caminhos de Minas, Experiências Cartográficas através da Paisagem Diamantina para o primeiro simpósio latino-americano sobre cidade, arquitetura e sustentabilidade. Este trabalho foi desenvolvido por Patrícia Nogueira, graduanda da UFJF, Carolina Pifano, mestranda da USP, e a professora doutora Ana Barbosa, também da UFJF. Se trata de um desdobramento da pesquisa de iniciação científica de mesmo nome, a qual foi proposta pelo LAPASA, que é o Laboratório da Paisagem da Universidade Federal de Juiz de Fora, com o apoio do GET, Grupo de Educação Tutorial, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da mesma universidade. Ao longo dessa apresentação, iremos seguir a estrutura do artigo, contemplando introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusão e referencial bibliográfico. A cidade foco da pesquisa é Diamantina, que corresponde ao antigo Arraial do Tijuco e teve sua formação semelhante de muitas outras da rede urbana mineira do período colonial, que foi em decorrência do povoamento em torno dos locais de mineração. A consolidação se deu com a descoberta de diamantes no território. Então, a formação de seu conjunto urbano e arquitetônico foi muito influenciada pelas imposições administrativas dessa atividade diamantífera, de forma que a cidade é referência de testemunho da arquitetura e do urbanismo brasileiro do período. Vale destacar também que o conjunto foi tombado em 1938 pelo então SFAM, sigla do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e também foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco no ano de 1999. E essa proteção e preservação fazem com que Diamantina seja objeto de viagens de estudos para jovens universitários, incluindo os estudantes de arquitetura e urbanismo. Aqui trouxemos uma foto tirada na viagem de estudos feita em agosto de 2022 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF. E nessa outra imagem, vemos estudantes nessa mesma viagem, percorrendo a cidade, muitos inclusive parados e olhando as edificações, fotografando. E ainda falando de estudantes de arquitetura e urbanismo que foram à Diamantina, temos também o próprio Lúcio Costa. O arquiteto e urbanista, na época que era estudante da Escola Nacional de Belas Artes, foi enviado à cidade em um contexto de busca pelo estilo nacional no Brasil, tendo por pauta o estudo da arquitetura colonial como uma origem. Então ele fez essa viagem em 1924, que foi financiada por José Mariano Filho, que fazia parte da corrente carioca partidária do neocolonial. E Lúcio Costa especificamente foi escolhido para ir para Diamantina por ser jovem, já que, como podemos ver na ampliação do mapa, há uma grande distância entre a cidade e o Rio de Janeiro, sendo um deslocamento bem cansativo. E Lúcio Costa ficou deslumbrado com a cidade. Vemos esse trecho do livro Registro de uma Vivência em que ele escreve: lá chegando, caí em cheio no passado no seu sentido mais despojado, mais puro. Um passado de verdade, que eu ignorava, um passado que era novo em folha para mim. Foi uma revelação. E para documentar graficamente suas observações, ele produziu desenhos técnicos e aquarelas, mas José Mariano Filho não divulgou estes desenhos na época. Então, a forma de compartilhar a experiência da viagem de estudos foi de forma textual. Primeiro foi o depoimento relatado pelo estudante Lúcio Costa ao jornal À Noite, em 1924 mesmo, no ano em que ele viajou. E depois ele escreveu a obra Registro de uma Vivência, que trouxemos uma imagem da página que se trata de Diamantina. Esse livro foi publicado originalmente em 1995, onde o arquiteto recorre à narrativa textual descrevendo sua experiência. E foi justamente este capítulo, intitulado Diamantina, que usamos como fonte de análise e para o exercício de leitura da paisagem enquanto percurso metodológico dessa pesquisa. Passando para os objetivos, essa pesquisa compreende a paisagem como uma manifestação mental, individual ou coletiva, pautada na experiência de atravessá-la e ser atravessada, e o caminhar como não só a ação física de deslocamento no espaço, mas como um acionamento sensível à experiência de paisagem. Então, buscamos compreender a paisagem diamantina manifestada nas produções de Lúcio Costa, analisando seu relato descritivo através de categorias de análise, como números, locais, sistemas construtivos e estilos arquitetônicos, pessoas, vegetação, música e imagens que articula. Contempla também a produção cartográfica da paisagem diamantina, percebida pela pesquisadora em viagem de estudo, com destaque para a dimensão sensível da paisagem expressada na narrativa textual, que coloca em diálogo os dois registros de viagem de estudo. O desenvolvimento dessa pesquisa se organizou em 3 momentos de estudos, que foram estruturados em compreensão da formação da rede urbana mineira setecentista, estudos sobre a noção de paisagem e estratégias de representação da experiência paisagística
e análise do relato de Lúcio Costa sobre Diamantina. Depois dos momentos de estudos, veio a etapa de produção, a partir da experimentação na viagem de estudos e a elaboração de cartografia textual relatando essa experiência da pesquisadora. Houve, primeiramente, uma dedicação à compreensão da formação da rede urbana de Minas Gerais no período colonial, com ênfase na cidade de Diamantina, justamente para compreender o conjunto urbano existente segundo sua história. A principal fonte foi Cláudia Damasceno Fonseca, em sua obra Arraiais e Vilas del Rei. Ela explora a noção de constelação urbana do território mineiro, que objetiva compreender o território mineiro como sistema organizado por hierarquias urbanas. E, considerando esse ponto de vista da constelação urbana, é preciso compreender as vilas setecentistas como totalidade territorial, para além de perspectiva parcial ou mesmo cênica de certos monumentos arquitetônicos retirados da dimensão territorial envolvida. E, com isso, destacamos esse trecho da autora, que diz: raros são aqueles que, ao percorrer nos dias de hoje os pequenos centros históricos de Mariana e de São João del Rei e Tiradentes, sabem que essas pequeninas localidades foram outrora poderosas, na medida em que comandavam territórios que correspondem a algumas dezenas ou mesmo uma centena de municípios atuais. E o que importa para esse estudo é o entendimento de que a paisagem de Diamantina foi produzida por uma lógica de constelação, que se traduz na forma urbana. Apesar de não ser mais tão visível atualmente, por causa das alterações das maneiras de administração das municipalidades e também da transformação urbana, percorrer as ruas de Diamantina é uma forma de conhecer, de investigar a lógica de hierarquias e rivalidades de poder em uma dimensão territorial espacializadas na forma urbana local. E essa imagem de constelação implica na identificação de pontos nodais e, principalmente, na existência de conexões de variados graus de complexidade, quer sejam conexões físicas ou legislativas. E, direcionando o olhar para essas conexões físicas, temos na escala do território os caminhos. Havia rotas pelas quais diferentes regiões eram interligadas, principalmente em termos materiais, como o transporte de metais preciosos. E esses caminhos alteraram-se juntamente com as formas de produção do espaço urbano e de propriedades das estruturas fundiárias, sendo rastros da paisagem dos seres humanos e suas cargas no chão. E na escala das vilas e arraiais, essa referência persiste, porque a arquitetura dá forma ao traçado dos caminhos. E essa pesquisa levanta a hipótese da possibilidade de acesso à memória da totalidade territorial mineira setecentista pelo percurso elaborado situado em paisagem urbana histórica, sendo que nesse estudo há um recorte espacial que é o antigo Arraial do Tejuco e a sua representação sensível. No segundo momento, foram realizados estudos sobre a noção de paisagem, entendendo seu caráter polissêmico com foco na paisagem do caminhar e na possibilidade de compartilhamento sensível da fruição paisagística. A principal referência nesses estudos de paisagem e também de conhecimento de cartografia que é abordada foi o filósofo Jean-Marc Vess. Também contemplamos estudos de estratégias cartográficas, desconstruindo rígidos conceitos sobre o que vem a ser uma cartografia e como produzi-la, considerando aspectos sensíveis e possibilidades de fazer e compreender. Isso se deu a partir das contribuições de autores como Davi Sperling e André Mesquita. Sobre o estudo da noção de paisagem, ela pode ser compreendida para além dos atributos físicos e biológicos, incluindo questões afetivas, de memória e de todos os sentidos do corpo. Para a pesquisa, a inserção do corpo é fundamental para a fruição da experiência paisagística. O conceito de Bess sobre paisagem enquanto realidade mental foi muito levado em consideração, e, nesse sentido, a paisagem é a realidade cultural e social, relativa ao que os homens pensam dela, ao que percebem dela e o que dizem dela. Então, o fruidor que insere seu corpo na paisagem vai ter sua própria percepção, criando uma realidade em sua mente que pode ser compartilhada de diversas formas, desde a produção de desenhos até a narrativa textual. E a partir de Bess foi possível orientar o exercício de leitura da paisagem em uma viagem de estudos em 2022 realizada pela pesquisadora, quase um século depois de Lúcio Costa. O objetivo foi deixar de experienciar a paisagem diamantina a partir do percurso, resultando em uma narrativa textual a ser relacionada com a de Lúcio Costa, para estabelecer um diálogo entre a percepção de paisagem relatada por ambos, em condição de estudante de arquitetura e urbanismo e também em faixa etária correlata. A partir do referencial teórico estudado, o foco do estudo voltou-se para os relatos de Lúcio Costa sobre sua viagem de estudos a Diamantina. Essa análise pautou muito na compreensão das imagens trazidas pelo autor a partir do seu relato, possibilitando a criação de uma imagem mental da paisagem da cidade vivenciada por Lúcio Costa. Atualmente, há uma abertura para múltiplas leituras da prática cartográfica, não limitando a ideia de que mapas são objetivos, neutros
espelhos da realidade, mas compreendidos em diversos campos para a apreensão das espacialidades. Nesse sentido, o mapa hoje pode ser encarado como um trabalho artístico que pode ser colocado a serviço da arte ou servir a uma interrogação sobre a arte. Considerando a polissemia da paisagem e a amplitude de possibilidades da prática e leitura cartográfica, o relato de Lúcio Costa pode ser lido, analisado e interpretado como uma cartografia da paisagem diamantina. Ele inicia com dados numéricos sobre quando e quanto tempo se deu o percurso da viagem. Elenca também locais, como a sua chegada na estação, sua estadia no Hotel Roberto e o momento em que viu obras arquitetônicas como a Igreja do Carmo. Há também descrições que revelam o olhar do estudante de arquitetura e urbanismo, atento aos detalhes da arquitetura colonial que foi enviado para analisar, destacando aspectos construtivos como o emprego do pau a pique. Observam também a pouca existência de vegetação, apontando como possível causa o emprego dessa matéria-prima nas obras arquitetônicas existentes. Ele também revela uma atenção para com as pessoas, que também são elementos constitutivos da paisagem. Lúcio Costa vê um senhor que conhecia de vista do Rio de Janeiro e observa o que ele relataria anos depois com relação à aparência, vestimenta, postura e ação desse indivíduo, mostrando a múltipla visão do arquiteto e urbanista para além da observação de edificações e morfologia urbana. Há também relato da paisagem sonora, com a menção do som de um piano. E o arquiteto se posiciona criticamente com relação à paisagem que se mostra a ele, resgatando sua memória de quando observou a antiga Sé e lamentando sua substituição pela atual catedral. Essa leitura do capítulo Diamantina possibilita a apreensão pelo leitor da paisagem percebida por Lúcio Costa, que resgata suas memórias da viagem feita enquanto estudante e apresenta suas escolhas. A escolha do que observou, escolha do que compartilhou e de como o fez. Ao longo da narrativa textual, é possível perceber a quantidade de imagens trazidas por ele que colocou em palavras a paisagem percebida. Esse processo se dá como na produção cartográfica tradicional, em que o autor se posiciona nas escolhas do que representar e como fazê-lo, e o leitor tem a possibilidade de fazer a sua interpretação, se posicionar e questionar. Lúcio Costa afirma que a viagem diamantina mudou sua vida, e o estudo de seu relato permite compreender a apreensão da paisagem a partir da experiência como de extrema importância na formação do arquiteto e urbanista. Sua experiência resultou na brusca mudança de postura, visto que ele foi em busca de uma receita para o estilo neocolonial como forma de criar uma arquitetura verdadeiramente nacional e acabou se convertendo a um crítico assíduo, com convicções vanguardistas. Seu posicionamento crítico perante a paisagem fez com que ele tivesse uma interpretação própria, não buscando copiar a arquitetura diamantina, mas sim se inspirar na pureza e na sinceridade de suas construções. O estudo do relato de Lúcio Costa, com todos os estudos prévios, possibilitou a realização de uma cartografia com modelo semelhante, a qual teve início com a vivência da pesquisadora de percorrer a cidade, experienciá-la e observar a paisagem. A partir disso, ocorreu a produção textual pautada nas memórias e nos registros feitos ao longo dos percursos. Da mesma forma que Lúcio Costa produziu aquarelas e desenhos técnicos, a pesquisadora usou como recurso a fotografia. O texto produzido é de caráter descritivo e sensível, tendo sido priorizado na escrita o uso de palavras que levem o leitor a criar uma imagem mental pelo exercício imaginativo. Diante de tudo isso, temos então a cidade diamantina como locus do exercício cartográfico, cujo recorte espacial foi o percurso de Lúcio Costa e o da pesquisadora, buscando compreender a paisagem, bem como sua apreensão e cartografia. Os estudos desenvolvidos permitiram a compreensão da noção de paisagem através da primeira porta de Besse e das possibilidades de produção cartográfica, no caso de uma narrativa textual que culmina na interpretação do relato da experiência de Lúcio Costa como cartografia de paisagem e na produção de uma cartografia pela pesquisadora. Em seguida, apresentamos a leitura da cartografia produzida ao longo desta pesquisa com base na viagem de estudos feita pela pesquisadora em 2022. Registro da minha vivência. Viajar 12 horas de ônibus de Juiz de Fora a Diamantina é cansativo, mas ao mesmo tempo rico. Percorrer trechos do Caminho Novo e do Caminho dos Diamantes propicia uma riqueza de paisagens, mesmo diante da velocidade imposta pelo veículo, que faz com que não dê para reparar em detalhes, apenas naqueles capturados em foto. Uma paisagem rochosa e com vegetação rasteira anuncia que Diamantina está cada vez mais próxima, até, de fato, chegar na cidade. A primeira imagem da cidade é uma estação de trem, interditada por estar em obras e que atualmente funciona o Corpo de Bombeiros, com a Basílica do Sagrado Coração de Jesus ao fundo, chamando a atenção com suas altas torres. Começando a anoitecer, a experiência de caminhar pela cidade foi difícil. Com a pressa de chegar na pousada onde a responsável já estava esperando,
Não saber o trajeto, o cansaço da viagem e o peso das malas tiraram o foco de qualquer observação do entorno. Apenas o chão era impossível de ignorar, parecendo mais íngreme do que de fato é e com pedras que tornavam impossível arrastar as malas. Poucos minutos depois, sem peso, sem cansaço, sem pressa e sem um lugar determinado para onde ir, a caminhada, embora quase a mesma, é totalmente outra. Com quase nenhum veículo nas ruas, o espaço do pedestre não fica restrito às calçadas, e este pertencimento do todo é sentido até pelas pedras parecerem as mesmas por todo o chão em alguns trechos, sem barreiras visuais que fazem o pedestre sentir que está invadindo um espaço que não o pertence. O som de um quinteto de sopro, ecoando pelas ruas, trazia uma atmosfera ainda mais acolhedora, convidando a caminhar para uma direção que culmina no Beco do Mota. A música, que parecia uma feliz coincidência para quem estava na cidade de visita, na verdade parece mais comum ainda em Diamantina. Diversos lugares que possuíam um mural de avisos divulgavam concertos que estavam para ocorrer. Há uma bela escola de música recém-reformada devido a um incêndio no seu interior, além de que, quando tivemos a oportunidade de entrar na Igreja do Rosário, foi por estar aberta para a passagem de som de uma equipe. Mesmo sem a claridade proporcionada pela luz solar, lá para as 10 horas da noite, já era facilmente perceptível o contraste nas cores das casas, com paredes brancas e esquadrias coloridas, além dos telhados alaranjados. O contorno das residências, ao olhar para o céu, devido ao gabarito baixo, proporcionava uma visão ampla, contando inclusive com estrelas, raras de se ver em cidades grandes como Juiz de Fora, devido à grande quantidade de luzes artificiais ligadas. Já de dia, vê-se com clareza as edificações, mesmo as mais distantes, com fachadas brancas ornadas de cores vibrantes, tanto nas residências quanto nas igrejas. O amplo céu azul, com algumas nuvens brancas, dialoga com as construções brancas com partes azuis, com o laranja se destacando no topo, quer seja o sol, quer seja os telhados. E o convite deste céu a olhar para cima resulta também na oportunidade de apreciar os beirais das edificações, pequenos, muitas vezes discretos, mas ricos em detalhes, delicados e predominantemente bem conservados. No mercado municipal tem ocorrido um incentivo para que comerciantes continuem montando suas bancas de venda, como forma de manter o uso original da estrutura deste período colonial. Estar nesse lugar vazio impulsiona um automático exercício mental de imaginar como se deu e como se dá as relações comerciais ali. Mas a apropriação do espaço vai além dos fins que a construção objetivava. Certa noite ocorria ali um forró. Mais uma vez, a música tomando lugar nessa cidade e atraindo uma grande quantidade de pessoas. Foram dois momentos de estranhamento ao observar a paisagem. O primeiro se refere à Catedral Metropolitana de Diamantina, construída por volta de 1940, onde um dia fora a igreja matriz de Santo Antônio. Sua volumetria, tamanho e cores contrastam com a paisagem, chamando a atenção mesmo à distância. Um segundo momento se dá no percurso para chegar na Casa da Glória, visto que há diversas edificações modernas, inclusive a Faculdade de Odontologia, sendo um trecho inesperado depois de percorrer tantas outras ruas de Diamantina. Depois de muito caminhar pela cidade e conhecê-la de perto, foi possível observar o todo a partir do cruzeiro, um território repleto de edificações brancas com telhados alaranjados e árvores espalhadas. Depois, à medida que o sol ia se pondo, o céu azul e branco também ganhava seu tom alaranjado, e aos poucos as luzes dos postes da cidade se acendiam para depois os pontos de luz do céu também aparecerem. Então, concluindo o percurso da pesquisa iniciado pela noção de constelação urbana do território mineiro setecentista, mais a passagem para o entendimento de paisagem com representação do pensamento, reúnem-se no exercício cartográfico que toma a forma de narrativa textual. O registro de Lúcio Costa sobre Diamantina resgata suas memórias de estudante e apresenta suas escolhas do que registrar e compartilhar de sua leitura da paisagem. É perceptível a quantidade de imagens reunidas em palavras sobre a paisagem percebida, dando a oportunidade ao leitor de apreendê-la e criar sua própria imagem mental. É interessante observar que o registro da vivência de Lúcio Costa se inicia com sua partida de seu lugar de origem, não com a chegada a Diamantina. Na perspectiva de olhar a paisagem através do caminhar, percebe-se que a narrativa constrói-se através do processo de deslocamento. E assim como no texto de Lúcio Costa, buscou-se apresentar imagens que possibilitam que a imaginação do leitor crie essa realidade em sua mente, apreendendo a paisagem relatada. Colocando em relação esses dois relatos distantes no tempo em quase 100 anos, observa-se como a experiência de um estudante de arquitetura e urbanismo lança questões que contribuem para pensar a paisagem a partir do deslocamento, daquilo que está sendo construído em movimento com a afetação do lugar. Aqui estão as referências bibliográficas e agradecemos a atenção.